Início do estágio. O estágio tem a duração de 18 meses, divididos em dois períodos de 6 meses e 2 meses correspondentes. Ou seja, o período, o primeiro período tem uma duração de 6 meses, o segundo período tem uma duração de 12 meses. O primeiro período é a fase propedêutica, e o segundo período é a fase do tirocínio. E o estágio é realizado sob direção de um advogado com pelo menos 5 anos efetivo de exercício da advocacia. Ou seja, devemos prestar atenção, o advogado estagiário deve prestar atenção se de fato o advogado que assume a direção do seu estágio ou patrocínio do seu estágio é um advogado que esteja em exercício efetivo há mais de 5 anos ou pelo menos há 5 anos. Durante o período de estágio, o advogado estagiário é obrigado a prestar em média um serviço mínimo de 3 horas diárias no escritório do patrono, ou seja, o advogado precisa de mínimo prestar serviço em 3 horas, ou seja, precisa no mínimo estar no escritório do seu patrono e prestar serviço 3 horas. Uma observação, não obstante inicialmente ter se dito, como está aqui em cima, que o estágio tem uma duração de 18 meses, o estágio tem um período máximo de conclusão de 3 anos, fim dos quais o estagiário tem de iniciar novo estágio. A primeira fase do estágio, que é a fase propedêutica. Esta é uma fase preparatória ou fase de introdução ao estágio de advocacia e, como já dissemos, tem uma duração de 6 meses. Esta fase destina-se a um aprofundamento de natureza essencialmente prática dos estudos ministrados nas universidades e ao relacionamento com as matérias diretamente ligadas à prática da advocacia. Ou seja, no fundo, aqui o advogado estagiário, no fundo, fará uma conciliação entre aquilo que aprendeu nas universidades com a prática da advocacia. Essa é uma fase essencialmente de estudo. Mas o nosso conselho é que, não obstante ser uma fase essencialmente de estudo, o advogado estagiário poderá já nessa fase começar a obter algum conhecimento sobre a vida dos tribunais, poderá acompanhar os outros estagiários que estão há mais tempo no escritório, poderá acompanhar estagiários no tribunal, poderá acompanhar o seu patrono no tribunal e, a partir dessa fase, obter já algum conhecimento prático sobre a advocacia, porque 6 meses acreditamos ser muito tempo só para o estudo. Então, já nessa fase, é possível e aconselhamos sim os estagiários a obter já algum conhecimento prático sobre a vivência da advocacia. Durante o primeiro período de estágio, o advogado estagiário não pode praticar atos próprios de profissão de advogado de forma autônoma e sem o acompanhamento do patrão, senão em causa própria, ou de cônjuge, ou de ascendente ou ascendente. Bem, durante esta fase, o advogado estagiário precisa estar sempre acompanhado do patrão, salvo naquelas situações em que uma causa própria, ou uma causa, ou causa do cônjuge, ou de pai, mãe, filho. Nessa situação é indispensável a companhia do patrão nas atuações processuais. Segunda fase do estágio, fase do tirocínio. Esta é a fase do aprendizado prático inicial, do exercício preliminar da advocacia e tem uma duração mínima de 12 meses. Ou seja, nessa fase é que o advogado começa a ter um contato mais próximo sobre o que é a vivência da advocacia, que o advogado estagiário começa a elaborar peças destinadas ao tribunal, o advogado começa a consultar processos. É aqui uma fase enquanto na primeira fase, uma fase de estudo, aqui uma fase da prática preliminar, a prática inicial do exercício da advocacia. Esta fase destina-se a uma compreensão da vivência da advocacia,
através do contato pessoal com o normal funcionamento do escritório da advocacia, dos tribunais e dos outros serviços relacionados com a aplicação da justiça e do exercício efetivo dos conhecimentos previamente adquiridos. Durante o segundo período do estágio, o estagiário pode, a linha é, exercer a advocacia em qualquer processo por nomeação oficiosa. Ou seja, enquanto na primeira fase o advogado só pode exercer autonomamente a advocacia em processos próprios ou processos de cônjuge, de ascendentes e descendentes, nessa fase já pode autonomamente em qualquer processo exercer, exercer a advocacia. Claro, poderá exercer autonomamente, mas é necessário sempre dar um conhecimento ao patrono sobre essas intervenções. Linha B, a exercer a advocacia em processos penais. Linha C, exercer a advocacia em processos não penais, cujo valor caiba na alçada dos tribunais de primeira instância e ainda nos processos dos tribunais de menores. A linha D, dar consulta jurídica. Como dissemos relativamente à linha C, que se aplica em todas as outras linhas, o estagiário deve sempre dar conhecimento ao patrono sobre essas práticas ou sobre esses exercícios nesses determinados processos. Uma observação: o estagiário deve indicar sempre a sua qualidade quando intervém em qualquer ato de natureza processual, ou seja, sempre que o estagiário intervenha, o advogado deve indicar sempre que é um advogado estagiário. O advogado estagiário deve assinar sempre como advogado estagiário e deve apresentar-se sempre como advogado estagiário, conforme o artigo 105, número 3 do Estatuto da Ordem dos Advogados.